Segundo Reis, capítulo 2, versículo 12. Vamos fazer um paralelo rapidamente desta noite a respeito do ministério de Eliseu. Elias fez 8 sinais, 8 milagres. Eliseu fez 16, fez o dobro, porque ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. E o Senhor Jesus disse que ele daria o Espírito Santo para a igreja, e a igreja faria obras maiores do que ele. Não obras maiores, não no sentido de milagres mais estupendos, mas dado ao tempo que o Senhor teve na terra, 3 anos e meio, e o tempo que a igreja está aqui, eu faria obras muito maiores, mais obras, não maiores, mas mais obras. Então, Eliseu fez o dobro. Eliseu não fez milagres maiores do que Elias, ele fez mais milagres do que Elias. Versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes e algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Pai celestial, bendito Senhor, depois deles ver tantas coisas, esses homens, e ver todas as promessas, ainda estavam duvidando do arrebatamento de Elias, e eles confiavam que Elias estava em algum monte. Eliseu sabia melhor para dizer que Elias nunca mais voltaria, que o Senhor tinha tomado, ele já tinha uma porção dobrada daquele Espírito, ó Pai. O Senhor tem prometido nesse tempo que enviaria o Espírito Santo para a sua igreja. Ela caminhou ao longo dos anos, ela caminhou por todo este tempo que nós estamos vivendo, desde o Pentecostes até o presente momento. E o Senhor sabe que agora o tempo terminou. Agora, com toda certeza, nós não temos nenhuma era por diante, porque as eras foram reveladas a nós. Cada era foi revelada. Dentro desse espaço de 2000 anos, 7 eras demarcaram 7 dispensações, até que a última chegou. E agora nós não temos uma 8ª era, nós temos um dia, que é o primeiro dia,
que foi o dia da sua ressurreição, apontado para o arrebatamento. Mas nós não temos uma oitava e uma nona era. Nós já passamos, Senhor, além daquele tempo prometido, mas o Senhor é longânimo. O Senhor fechou a porta da arca e aguardou 7 dias para ver se alguém se arrependia. Bem, o Senhor sabia que não haveria arrependimento, mas no seu plano divino o Senhor estava dando oportunidade. Por isso Pedro disse: o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que venha o arrependimento. E o Senhor está dando um tempo agora, prolongando esses dias, para ver se há um arrependimento, se alguém pode entrar. Bem-aventurado se alguém levantar e ouvir sua voz e pedir entrada, Pai. Porque os santos do Senhor, com certeza, já estão selados. Nós oramos nesta noite. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Estamos aproximando da semana da Páscoa. Estamos imbuídos, Senhor, de inspiração. Que o Senhor nos dê direção para realizar os trabalhos na semana vindoura. Que o Senhor nos inspire a orar e buscar a sua face. De tal maneira, Pai, que o Espírito Santo possa se agradar de nós. O Senhor se manifestar rica e poderosamente em nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar um instante, irmãos. Não vou muito longe não, porque quem está me ouvindo não está se sentindo bem, nem eu que estou falando, dado a dificuldade, né? Mas quero deixar 2 coisas aqui para vocês, bem claras nesta noite, antes da gente chegar no ponto mais importante disto aqui. Sobre o Senhor, Ele, desde os dias do dilúvio, desde os dias do jardim do Éden, Ele trabalha com estações, Ele trabalha com tempo e com dispensações. Ele nunca trabalhou diferente. E sempre foi comparado, sempre Deus comparou a igreja dele como um plantio, como uma plantação que tem o seu tempo de plantio, e de crescimento, de florescência e de colheita. Agora, veja bem o que eu vou dizer. O Senhor plantou uma semente no dia de Pentecostes, e aquela igreja ela realizou as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou, começando na Porta Formosa. Quando aquela igreja ela caiu lá no concílio de Nicéia, Deus já tinha colhido a semente daquele espaço de tempo. Aí surge uma outra era, Deus caminha dentro daquela era e colhe a outra semente, colhe outro plantio que Ele fez. O Senhor fez 7 colheitas durante todo esse tempo, em 2000 anos. Como foi o de Columba, foi uma era muito difícil, uma era escura demais. É a era de Irineu, muito complicada, mas aqueles cristãos eram cristãos, como se diz, de verdade. Eles tinham o mesmo espírito que estava em Paulo. O tempo já tinha avançado muitos anos adiante, eles ainda se primavam pelos ensinamentos, pela doutrina que Paulo havia deixado. Então eles olhavam para trás, e de Paulo veio Martim, tinha Policarpo, que foi um discípulo de João. Então, eles tinham uma referência para ir tocando. E eles tinham uma referência de quanto aquilo era importante, guardaram o que os apóstolos tinham guardado no princípio.
E eles tocaram isso, levaram até o final. Até que entrou aqueles 1000 anos de trevas, de escuridão, de morte, quando Roma dominou o mundo de ponta a ponta, até chegar no ano de 1517, aproximadamente, Lutero, uma tremenda escuridão, fogueira, guilhotina, todo tipo de martírio. Aquela igreja estava escrevendo a história para nós, escrevendo a história com sangue, escrevendo a história com seu sacrifício. Ela escreveu a história e eles não sabiam que eles estavam morrendo aos punhados, aos montões, mas tinha gente que estava relatando aquilo, escrevendo aquilo, fazendo uma compilação de listagens de mártires, até chegar uma certa quantia de 60 milhões de cristãos que foram mortos durante as eras negras. E Deus permitiu, e Deus deu graça para aquela gente viver e sustentar o testemunho deles, não voltar atrás em tempo algum, e a sua valentia, sua fé original, chegou a converter muitos corações, até de imperadores, até de grandes monarcas nos seus dias. Agora, ele colheu, ele fez 7 colheitas, desde que começou no Pentecostes, até a era de Laodiceia, de Éfeso a Laodiceia. Mas agora, o povo de Pentecostes, o povo de William Seymour, o povo que começou o grande avivamento lá em 1906, na Rua Azusa, que foi muito rápido aquilo, e logo aquilo foi murchando, porque eles acharam que eles tinham tudo, e Deus estava apenas preparando eles para receber a palavra, para receber a semente. Eles eram apenas a casca, a coisa mais próxima da semente. Agora Deus está fazendo uma colheita última, e esta colheita é já fora das eras. Essa colheita não é a colheita da era pentecostal, da era Laodiceia. É uma colheita já fora das eras, fora da estação, entendeu? A noiva é um fruto fora da estação. Laodiceia encerrou. Deus fez uma colheita do povo pentecostal. Foram centenas de milhares de pessoas salvas no movimento pentecostal. Quem lê sobre o movimento pentecostal, quem conheceu os genuínos pentecostais, sabem que Deus colheu milhões de almas ali. Neste tempo, nesta era, o fruto é pouco, não são muitos frutos. Então essa é a última colheita, para que Deus possa agora então tratar com o povo judeu. Deus não pode tratar com o povo judeu enquanto nós estivermos aqui. Então, há uma pressa muito grande para isto. E por isso que o Senhor tem prometido, não para o povo pentecostal, mas a promessa é para a noiva. E ela fará obras maiores do que já foram feitas lá no passado. Por isso, em João 14 e verso 12, é uma escritura que põe as pessoas a pensar. Essa é uma escritura que foi vivida plenamente nos dias do irmão Branham. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eu quero que vocês observem o que aconteceu aqui, no capítulo 1, você vê essa afirmação. No capítulo 1, no verso 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, aqui, o Senhor está prometendo, Ele prometeu que aqueles que crescem nele, recebessem o Espírito dele, faria obras maiores do que ele estava fazendo. E aqui tem a promessa de que ele, como foi, ele viria. 2 anjos, 2 querubins se colocaram ao lado dele e disseram: assim como ele está indo, ele retornará. Bem, agora, quem viu este evento aqui, foram 500 pessoas, a Bíblia diz. Quem viu esse acontecimento, quem presenciou a subida do Senhor, quem viu realmente ele, viu a olho nu ele ir embora. E desses 500, nós sabemos que 120, com segurança, receberam o Espírito Santo. 120. Nós não temos informação bíblica que 380 recebeu o Espírito Santo. Porque quem saiu dali e viu ele subir lá em Betânia, eles voltaram para Jerusalém. Mas o detalhe mais importante foi aquilo que ele disse, que eles não ausentassem de Jerusalém até que do alto eles recebessem o Espírito Santo. Então eles ficaram em plena obediência. Se é para não sair, então nós não vamos sair. Certo? 120 colocou no seu coração cada um de não deixar aquele lugar enquanto a promessa não se cumprisse. Permaneceram lá. Agora, talvez os demais ficaram contentes com aquilo. Já vimos ele subir, diz que ele vai voltar, está acabado, está tudo bem para nós. Quer dizer, não entenderam. Estão entendendo? Não entenderam nada. Se ele mandou, disse: não saiam de Jerusalém, tá? Até que do alto sejais revestidos de poder. Estou só citando a Escritura. Ué, eles ficaram lá no cenáculo 120. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até que no 10º dia a promessa se cumpriu. E nós não vemos notícia, a Bíblia não relata que esses 500 todos foram cheios do Espírito Santo, mas 120 com certeza. Agora, eles foram para o lugar que o Senhor determinou que eles fossem. Ficasse no lugar exato, é neste lugar que você vai receber. Você vai receber o Espírito Santo exatamente nesse tempo aqui, recebendo a revelação de que Deus enviou um profeta e você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E este profeta abriu a palavra, revelou os mistérios, e esses mistérios revelados está te levando a crescer, a amadurecer,
ficar cheio da palavra. É isso que a mensagem faz. A mensagem, quando nós começamos, quando você começou, ou quem está começando hoje, você foi batizado, você entrou para um processo de separação, um processo de santificação, crendo na palavra, e você está separado, e você vai tomando conhecimento. Deus vai abrindo as Escrituras, revelando os mistérios. Então você está nutrindo-se, você está bebendo da fonte, você está comendo da palavra, você está se enriquecendo do conhecimento, nutrindo da palavra, alimentando a sua alma. Você vai chegar a um ponto que todo o seu ser vai estar imbuído da palavra. Cada aresta do seu corpo, cada pedacinho da nossa mente está repleto da palavra. Então você é um Messias caminhando na terra, que toda esta palavra entrou dentro de ti. Você não vai receber isto assim, num passo de mágica, não vai receber da noite para o dia. Não é questão da pessoa ter psicologia para receber, ser muito inteligente para receber. Não tem uma vara de condão. Vara de condão. Não tem uma vara mágica para isso. A maneira sempre é o mesmo caminho. Deus nunca mudou esse caminho. Qual é o caminho? Todos os cristãos que foram cheios do Espírito Santo, eles foram separados, ficaram distantes do mundo. Todos que foram cheios do Espírito Santo foram homens e mulheres de oração, que buscaram a Deus a todo instante na vida, que tinha sede por Deus, sede pela palavra, desejo da palavra, entendeu? Então, se você quer comer, Ele tem comida para dar. Se você quer beber, Ele tem água para dar. Mas você tem que desejar aquilo. Você tem que estar neste plano, esse apetite pela palavra, esta fome pela palavra. Não é uma coisa casual que o homem em si provoca. Aquilo está no seu sistema. A sua eleição faz com que você clame por Deus. Por isso que esse é um tempo, quem está enchendo do Espírito Santo, sem dúvida, está preparando-se para aquela hora, porque virá um momento, virá uma sacudida a qualquer momento, que vai ficar só os bons frutos, o fruto maduro, o fruto genuíno. O que não for, não tem como levar para casa. Agora, isso tem que estar dentro de cada um de nós. Ele está colhendo exatamente essa última semente agora. Você quer ter uma ideia? Eu vou só falar bem rápido aqui, não vou tocar nesse assunto aqui. Naquela leitura ali, capítulo 3 de Reis, capítulo 3 mesmo de Reis, tinha 3, segundo Reis, né? Capítulo 3, tinha 3 reis ali. Um era filho de Acabe, chamado Jorão. Outro, esse é o rei de Israel. O outro era o rei de Judá, que era Josafá. O outro era o rei de Edom. Fizeram uma aliança para enfrentar Moabe, porque Moabe estava oprimindo eles. E você vai ver isso depois. E eles saíram apressados, não oraram a Deus e foram. Viajaram 7 dias para ir ao combate. E depois 7 dias acabou a água. Água para os seus animais, para toda a tropa. Acabou a água. Quer dizer, quando a pessoa não ora o suficiente, parece que ela começa bem,
mas lá na frente ela pode ter um problema. E eles saíram, 7 dias, aí a água acabou. Quem vai à guerra com tantos animais, né? 3 exércitos, com tantos animais e sem água? Aí Josafá disse: não tem um profeta por perto aqui? Ah, tem um homem aqui, Eliseu, que é aquele que, o linguajar bíblico, que molhava a mão de Elias, né? Aquele que molhava a mão do Espírito Santo, aquele crente que dava água para o Espírito beber, como Rebeca deu água para o camelo de Eliezer. Eliezer não pediu água. Dá para o meu camelo. Pediu água para ele. Quando Eliezer pediu água para ela, ela deu água para Eliezer. Em seguida, ela pegou e foi encher os recipientes para os camelos de Eliezer, sem que ele pedisse. Aquele foi por inspiração, aquele foi por direção. O Espírito Santo estava indo na casa de Labão para trazer, na casa de Betuel, ela era irmã de Labão, para levar uma esposa para Isaac. E a esposa de Isaac deu água para o Espírito, que foi o Espírito que estava levando aquele homem até a casa daquela família. Esse era os camelos que estava conduzindo Eliezer à casa de Rebeca, e Rebeca deu água para os camelos. Quem está dando água para o Espírito, sem que ele peça água? Não precisa o pregador ficar se desgastando e tentando convencer a igreja que ela precisa de oração, que ela precisa de comunhão, que ela precisa se esforçar nesta hora final. As evidências do fim estão aqui, a necessidade está diante de nós. Seria, como dizer assim, seria até uma falta de inteligência chegar para uma pessoa e tentar explicar para ela, convencê-la que ela corre um grande perigo se ela não acertar com Deus na hora que estamos vivendo. Se ela tem um mínimo de Deus nela, o mínimo de Deus, se ela tem sensibilidade do Espírito, ela sabe que não há outro caminho, não há outra saída. Eu lhes pergunto, qual é a saída que nós temos? Qual é o caminho que nós temos daqui por diante, a não ser uma vida dedicada, consagrada a Deus, uma vida de oração? As lutas estão diante de nós, os problemas estão aí, nós não sabemos o que virá amanhã, mas nós temos que estar preparados para qualquer eventualidade no dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai desabar amanhã no mundo, mas venha o que vier, você tem que estar certo com Deus, porque uma coisa nós temos que estar fundamentado: nós não seremos atingidos por nenhuma praga que cair neste mundo, nós não seremos abatidos por nenhum sistema religioso de maneira nenhuma. Por quê? Porque você está alimentado, você está orientado, você está ungido com a unção desta hora, e Deus prometeu que antes que qualquer desgraça destrua o mundo, Ele cuidará dela, tirará ela daqui. Então, aquela moça deu água para o camelo sem que ele mandasse ela fazer aquilo. Aquilo era uma inspiração,
era a direção de Deus, era a eleição daquela moça. Então, não é necessário gritar, sapatear. Se você é noiva do Cordeiro, você está dando água para o Espírito Santo nesta hora. Agora aqui, então eles foram na casa de Eliseu. Eliseu falou assim: eu só vou atender você em respeito a Josafá, mas o filho de Jezabel aqui, Jorão, e o rei de Moabe aqui, eu não saía nem para olhar na cara de vocês. Foi o que ele disse, está no texto bíblico isso aí. Ele disse assim, ó, Eliseu, eu posso imaginar então, ele ficou tão nervoso, Eliseu ficou tão nervoso de ver aqueles dois reis ímpios diante dele, que ele falou tão duro com eles, que depois disse, olha, agora você me traga um tangedor, faça um louvor aqui, cante uns hinos aqui, para criar uma atmosfera, para que Deus me dê uma visão. Agora eu vou ler aqui com vocês de 45. Você vem à igreja esta noite e diz, ó, eu não vejo nada, somente um monte de psicologia. O motivo disso é que você não deixa o Espírito do Senhor cair sobre você. Deixe o Espírito do Senhor entrar em você, você vê algo. Normalmente você alcança o que você veio ver. Se você veio para criticar, o diabo lhe mostrará coisas suficientes para você criticar. Você veio para ver o Senhor, Deus verá o que você espera ver. Você normalmente alcança aquilo que você espera ver. Então, você somente espere o Espírito do Senhor vir sobre você e te mostrar o seu poder ressurreto, sinais e maravilhas. Você verá isto e você receberá. Eliseu, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele viu uma visão, ele disse, agora, quando a visão vem, a salvação chega para os reis, naquela hora, pois o Espírito Santo tinha falado ao profeta naquela hora. Ele disse, agora saiam ali, não ouvireis vento, não vereis chuva, mas eu quero que vocês cavem muitas valas. E pela manhã, por volta da hora do sacrifício, todos eles estarão cheias de sangue ou de água. E disse, cabem muitas valas. Agora, eles voltaram e trouxeram cada homem. Eu posso imaginar eles pegando uma pá e começando, bem ali no deserto, escaldante, começando a cavar valas para a água. Vocês não vão ouvir nenhum vento, não verão nenhuma chuva caindo, mas mesmo assim haverá água. Agora, como haveria água naquele deserto de areias escaldantes? Pode você imaginar indo no meio do deserto de Mojave, na metade de agosto, cavar uma vala e não vai haver qualquer som de chuva, nenhum som de vento, mas bem assim, a vala vai estar cheia d'água. Por quê? Porque Deus disse assim,
Exatamente por isso, ele torna a mente carnal tola a seus olhos e faz com que nada aconteça acerca daquelas coisas que parecem ser tão reais para a mente carnal. Ele toma aquelas coisas que parecem ser tolas para a mente carnal e as torna reais. Bem, agora, no meio do deserto, comece a cavar valas. Bem, cada homem cavou sua vala. Bem, agora isto dependia de quanta água este companheiro precisava para si mesmo, para o seu gado, para seus cavalos. Dependia de quão grande a vala que ele ia cavar, porque a vala seria cheia d'água. Eu posso imaginar vê-lo a cavar. É isto que nós devemos estar fazendo esta noite, fazer algumas escavações, preparando-nos para um derramamento à moda antiga. Num destes dias eu posso ver aquele companheiro cavando. A primeira coisa, vocês sabem, ele jogou para fora várias pás cheias, ele bateu em um grande e velho pote ali. O que era? Ele puxou para fora, era tipo uma grande e velha panela de lata. Olhou para aquilo lá, e aqui está o que era. Um dos membros da igreja disse: agora olha aqui, João, eu sei que você está doente, mas se você for ali, os dias de milagres já passaram, e enquanto você deixar aquela velha panela de lata ali na vala, você nunca será capaz de enchê-la de água. Jogue isto fora, então a água pode tomar seu lugar. A água representa a vida. Você está ali cavando, e aqui vem algum diz: agora tenha cuidado. É telepatia mental. Eu conheço muita gente que perdeu sua vida acreditando em coisas como essas. Simplesmente cave isso. Quanto mais profundo você cavar, mais água você vai ter. É disso que precisamos esta noite. É de uma boa velha maneira de se livrar de todos os pequenos fantasmas e coisinhas que o diabo lança sobre nós. Abra seus dois braços e diga: Deus, envie um vento impetuoso e encha a minha alma com as tuas águas de vida, pois de uma coisa o profeta sabia, que ali fora, naquele deserto, quando Israel passou por ali, não muitos anos antes, aquela rocha ainda estava lá no deserto, e era aquela rocha que poderia produzir aquela água. E aquela mesma rocha que estava lá no deserto está aqui nesta noite, na forma do Espírito Santo, para trazer água de vida para cada alma que está faminta e sedenta, doentes do pecado ou morrendo de câncer, o que quer que você seja. Deus está aqui para produzir as águas da vida para você. Ela já foi ferida, está jorrando. Cave sua vala, jogue fora toda a incredulidade, pois a Bíblia diz: vem, quem tem sede venha, quem quiser tome da água da vida livremente. Se é metodista, batista, católico, presbiteriano, pentecostal, quem quer que seja, deixa-o beber livremente do Espírito de Deus. Amém. Então eu noto, na manhã seguinte, quando os moabitas olharam para as valas, estavam cheias de água, o sol refletindo sobre ela, era água para os israelitas, tomando água, tendo um tempo maravilhoso, mas era sangue para os que estavam do outro lado. Então eles disseram: corramos para baixo. Havia uma emboscada, e levaram os moabitas até os muros e devastaram suas cidades. Outra coisa, cada um dos homens carregava uma pedra em sua mão e tamparam cada poço que eles tinham feito. Agora, o que nós precisamos
fazer nesta noite é cavar vala suficiente até que possamos obter água suficiente para receber o suficiente do Espírito sobre nós, para que possamos levantar e confiar em Deus e tomar a pedra do bom testemunho, a moda antiga, e parar com alguns destes velhos poços formais que temos por aqui, que dizem: os dias dos milagres são passados, vá regozijando, adorando a Deus. É disso que precisamos nesta noite. Vocês não creem assim? Amém? Bem, a história é esta. Eu li toda essa história, o próprio só deu uma pinceladinha aqui, mas cada homem cavou o poço para ele beber, para o seu animal beber, que estava indo à guerra, o seu cavalo no caso. Depois que eles beberam, o vale encheu de água, mas cada soldado tinha uma pedra. Pedra é revelação, pedra é testemunho, tá? Depois eles olharam, os moabitas olharam lá, o sol deu um reflexo na água, a água ficou em cor de sangue. Eles disseram: está vendo só, os reis que vieram contra nós se desentenderam aqui, se mataram. Olha como o vale está banhado de sangue. Eles entraram num vale, naquele vale era uma emboscada. Então o rei de Judá, que era Josafá, Jorão, o rei de Israel, e o rei dos Moabitas, o rei de Edom, desceram ali os 3 reis e destruíram os moabitas. A guerra acabou, eles chegaram no poço que cada um cavou. Foi lá no poço que ele fez e pôs uma pedra na boca do poço e fechou aquele poço. Isso está antes do capítulo 4, que fala do azeite da viúva que Eliseu multiplicou. Está falando quando ele recebeu, ele foi sucedido, né, por Elias. Elias saiu, deixou uma porção dobrada. Agora, Eliseu diz: vá lá no deserto, não tem sinal de chuva, não tem vento, vão lá, cada homem cave o seu poço, tá? Cada homem cave o seu poço e leve uma pedra. Então, o que Deus estava mostrando, que cada cristão, cada homem, cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo, ele cava o seu próprio poço na palavra. Ele bebe da própria palavra que ele está cavando. Quanto mais fundo ele cavar, quanto ele mais ler e orar, mais água ele vai beber. E ele tem uma pedra, como os sacerdotes saíram, quando atravessaram o Jordão, tinha uma ordem: aonde vocês colocar a planta dos vossos pés, a pedra que vocês apoiaram dentro do Jordão, coloquem nas costas e atravessem o Jordão e coloquem de outro lado. E isso vai ser um testemunho que o Jordão abriu quando ele viu a palavra. O Jordão abriu quando ele viu a arca caminhando nos ombros dos sacerdotes. O Jordão abriu e aqueles sacerdotes, onde eles pisaram, a pedra que eles pisaram, eles levaram do outro lado para testemunho. Então, cada crente que é cheio do Espírito Santo, que tem o sacerdócio de Cristo, ele carrega uma pedra de testemunho, tá? E do outro lado, lá na terra prometida, lá na promessa, tinha aquela pedra por onde eles passaram. Agora você observa que o Jordão, ao ver a arca, ao ver a palavra, ele deu caminho para a palavra, ele secou, parou e fez então um montão de água que até lá em Adã, na outra cidade, enquanto Israel estava passando, e não passou no minuto, 2 não, eram
2 milhões de pessoas para passar do outro lado. Era muita gente. E foi passando, e o Jordão sequinho ali. Porque quando chegar aquela hora, se você tem esta palavra, este sacerdócio de Cristo, esta mensagem que Deus tem nos enviado, tem recebido em sua alma, você não vai fazer nada, e nada mais pode ser feito. Quando chegar aquela hora, o Jordão tem que abrir. O Jordão abriu para Eliseu ir com Elias do outro lado. Mas quando ele voltou, o Jordão abriu de novo. O Jordão abriu 2 vezes para Eliseu, 1 vez para Elias. E nós temos que abrir este Jordão. Nós temos que ter uma pedra de testemunho para chegar naquela hora e mostrar que você bebeu daquela água. A água que você bebeu, ninguém cavou para você não. Você cavou o próprio poço e bebeu da sua água. Você tem o seu próprio testemunho, a sua própria experiência com Deus. Ninguém pode passar essa experiência para outro. Nós podemos falar de grandes experiências com Deus, mas Deus requer que cada um tenha a sua experiência. A minha experiência não serve para você e a sua não serve para mim. Nós temos que ter nossa própria experiência, porque se o Jordão abriu para mim, possa ser que não abra para você, porque cada um tem que abrir o Jordão com a sua própria experiência. Agora você observa que cada soldado tinha que cavar seu próprio poço e ter a sua própria pedra, porque a pedra que ele pôs na boca do poço dizia assim: aqui nesse solo que não tem nenhuma evidência de água, por aqui passou uma rocha, por aqui passou Israel. Israel passou por este caminho para entrar na promessa. Aqui passou uma rocha dando água para Israel. Por todo o tempo que Israel viveu no deserto, os olhos nossos não veem a água, mas aqui passou uma rocha, e essa rocha que passou aqui, ela permanece da mesma maneira. Jesus passou em nosso meio e não foi embora, ele permanece em nosso meio. Ele começou no dia de Pentecostes, ele cavalgou durante as 7 eras da igreja. Ele nesse tempo tem vindo, sem sombra de dúvida. Ele não veio fisicamente, mas ele veio num corpo teofânico. Ele manifestou o ministério do Filho do Homem. Jesus passou em nosso meio, ele está em nosso meio. Ele deu água para Israel, deu água para esses reis, através da palavra de Eliseu. E nós somos quem? Quem a noiva é? Qual a posição dela? Elias ou Eliseu? Eliseu. Então não precisa de evidência. Ela tem fé para trazer água do deserto. Ela tem fé para cavar o seu poço, seu próprio poço, e beber do seu próprio poço. Deus fez aquilo numa sombra para mostrar que hoje esta gente está na terra com aquela qualidade de fé, com aquela qualidade de vida. Tem um povo, Jesus disse, Jesus, o tipo de Eliseu, a noiva, Jesus, tipo de Elias, a noiva, tipo de Eliseu, ela tem uma porção dobrada dele. As pessoas não se atinam, não acordam, não se desperta para isso, acha que nós ainda teremos longos dias, tem horizontes longínquos para ser atingidos, quando nós sabemos que não há mais tempo sequer para nada. É a conclusão do tempo. Por que é a conclusão do tempo? Só você seguir as eras da igreja. Só você pegar a arca de Noé e você verá se é ou não é. O que Deus fez com Noé? Noé entrou na arca.
e o Senhor fechou a porta, não foi? Ponto. 7 dias não choveu. Tá bom. Agora, o que Deus fez? Qual foi a obra final que Deus fez conosco? Ele trouxe a última era da igreja, Laodiceia. Laodiceia teve todo o espaço de tempo. E quando Deus terminou com ela, Deus enviou o seu profeta e abriu sua palavra. Ele abriu a arca. Escute, ele abriu a arca e disse: a porta está aberta. Quem tem eleição entra nela. E você entrou. E a porta fechou por detrás de você. E o mundo está acabado. Depois de longo tempo que a mensagem tem vindo a nós, desde que ela chegou nesse país, ou desde que ela começou no Rio Ohio, toda a trajetória dessa arca, desde o ano de 1947, sabe o que está acontecendo? O sol, a luz do entardecer, que é tão pouco entendido pelas pessoas. É só você abrir o livro de Gênesis, que dá uma luz muito grande. Você quer ver? Vamos ler aqui, ó. Disse Deus, vamos ver aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou luz dia, e trevas chamou noite, e foi tarde, manhã e dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo, a expansão das águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus expansão céus, e foi tarde, manhã, dia primeiro. E chamou Deus expansão céus, e foi a tarde, e a manhã, e o dia primeiro. Então, por que a mensagem de Mormon seria a mensagem de Zacarias 14? Por quê? Porque o dia tinha tempo. Quando começa o dia para o judeu? Olha, e foi tarde, manhã e o primeiro dia, não é isso? E chamou Deus expansão os céus, e foi tarde, manhã e o dia segundo, aqui 8. Manhã, tarde, manhã e o dia segundo. Você começa, o judeu, o dia sempre começou à tarde. Aí começa a primeira vigília, segunda vigília, então vai às 12 vigílias da noite. 6 horas da manhã é a última vigília. 6 horas da manhã, a última vigília. Aí começa Jesus morreu. Jesus foi crucificado na hora sexta. Jesus morreu na hora nona. 3 horas da tarde, nona hora. Às 6 horas da tarde começava o novo dia. O profeta veio no final da era. Houve uma manhã, escute isso, houve uma manhã, em 1906, houve uma manhã. Rompeu um avivamento pentecostal. E foi correndo todo o tempo desse avivamento, até que Zacarias 14 veio, no tempo da tarde, a ver a luz. Quando a tarde chegou,
o profeta introduziu a sua mensagem. Então, o dia encerra quando? O dia encerra exatamente à tarde e começa um novo dia. Começa um novo dia. Foi tarde, manhã e o primeiro dia. Tarde, manhã e o segundo dia. É por isso que quando o sol saiu lá na montanha, lembra daquela história da montanha, dos escravos? Os que estavam lá no alto da montanha, viram o sol sair. E a promessa era essa, que naquele dia, quando o sol saísse, eles estavam libertos da escravidão. E aquelas pessoas subiram a montanha. E a montanha foi cheia de gente, mas tinha pessoas que estavam embaixo na montanha, não podia subir, porque era de idade, tinha debilidade, tinha problemas de saúde, tinha problemas de locomoção, no pé da montanha. Mas quando chegou lá no alto da montanha, que o sol saiu, o que estava lá no alto da montanha gritou: o sol saiu, liberdade. Quando ele ecoou liberdade lá em cima, por toda a montanha a voz desceu, e todos receberam o aviso que tinha acabado a escravidão, a escravatura. No alto, lá no pico, lá em cima, quando o sol atinge, então há uma ressurreição. E os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O primeiro a vir será a noiva de Cristo. Então haverá um levantamento de todas as eras, e essa grande pirâmide, essa grande montanha toda incendiará numa luz completa, que virá uma ressurreição de todo o corpo das 7 eras que se findaram. Por isso, então, é que o sol atinge o alto, o pico. O sol atinge a copa da árvore. O sol atingiu o terceiro compartimento da arca de Noé. Quando o sol saiu, que Deus destoldou o céu, que não tinha mais chuva, então ali o sol atingiu exatamente o terceiro compartimento da arca, onde o sol atinge o topo da montanha. Onde o sol está atingindo agora? O topo da montanha. Zacarias 14:7 é a mensagem do entardecer. Então, toda a trajetória, irmão André, foi percorrida. É o fim da estrada, é o fim do caminho. Não há mais para onde ir. Terminou o tempo, exauriu, o tempo acabou, não tem mais caminho para seguir. Agora ele está colhendo o fruto que sobrou, a noiva, que será raptada. Essa é ela mesmo que vai fazer as obras que ele disse. Como ela pode dizer: vai no deserto e cave poço que terá água, se não tem evidência de água? Mas é a palavra do Senhor. Por isso o profeta disse: muitos anos atrás, aquela rocha passou por ali. Por isso que aquela rocha que passou por ali, aonde Israel não tinha onde pôr a mão para tirar água, e Moisés tirou a água da rocha, onde ela passou, Eliseu disse: cave lá, e lá vai ter água, porque aquela rocha passou por ali. Amém? Então, se essa rocha tem passado neste caminho, água tem em abundância. A mensagem que Deus nos enviou, nos deu água em abundância. Cada crente, cada eleito, cada filho cavou o seu poço e carrega a pedra de testemunho para pôr na boca do poço. Desse poço jorrou muita água. Eu sou uma testemunha disso. Eu sou uma pedra que bebi desse poço. Da onde não tinha água, o Senhor tirou água.
Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos orar, amado.